Seu coração, é preciso ofertar um amor mais sincero, sorriso mais puro, olhar mais claro. Tudo precisa saber a verdade. Sabe, não volta, não mesmo que hoje não acabou. Por isso, ai mais, quando não sabemos, quando perdemos, pra respirar. Vale a pena lembrar que a vida tudo marginal. É preciso pegar mais sincero, mais puro, olhar mais claro. Tudo precisa saber a verdade. Sabe, não volta, prometo que hoje não acabou. Isso vai pois não sabemos quando viemos a respirar. Por isso, mais, abrace mais, pois não sabemos onde devemos respirar. Vai mais, vale a pena lembrar a vida é curta demais. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso 9º encontro de História do Direito. Espero que todos estejam bem, que comecemos a nossa semana com o pé direito, não é verdade? E que tudo dê certo na nossa semana. Professor, Oi? posso perguntar um negócio? Deve. De onde você conhece essa menina aí? Por quê? Porque eu conheço ela, minha amiga. Eu fiquei chocada, assim, eu abro a aula e do nada a Samila cantando, assim, eu fiquei... Acho que eu entrei no link errado. Ela é minha aluna. É sua aluna? Você também trabalha na FAPAM, então? Na FAPAM, na FCARP? Uhum. Que massa! Ela Legal. é minha aluna de lá, ela participa dos programas de rádio da faculdade. Ela que faz o momento musical do programa de rádio, que é coordenado chique, por gente. mim. Muito chique. E todos os eventos é sempre ela também que participa. Relógio. As coisas são, as coisas vêm, as coisas vão e vêm, as horas vão e vêm, não em vão.
tudo que acontece na nossa vida não acontece por acaso, por isso ame mais, ouça mais. O passado não volta, o presente é hoje e o futuro nós ainda não temos. Esse é o objetivo da nossa história como um todo, não só da história do direito. O direito vai buscar sempre a verdade dos fatos, essa relação entre história e memória, verdades absolutas e verdades relativas. E o tema da nossa aula de hoje é formação do pensamento jurídico moderno, que vai sofrer uma grande influência do capitalismo, do marxismo, afinal estaremos falando de modernidade, né? Um momento de grandes transformações do pensamento jurídico e do pensamento de toda a sociedade moderna. Lembrando que nós estamos na pós-modernidade, não estamos na modernidade, então são características diferentes. O justnaturalismo moderno é a formação da subjetividade moderna, o direito natural moderno, aquele direito natural que até então não passava de um instinto subjetivo nosso, de nos aproximarmos sempre do outro para conquistar os nossos objetivos, e como que ele passou a ser na modernidade? Aquilo que era um instinto passa a ser um contrato, não é? E hoje, aquele sujeito que era individualista, quando chegamos na modernidade, aquele indivíduo que era então individualista, ele passa a ser mais racional diante das transformações ocorridas na modernidade, Revolução Francesa, Revolução Industrial, é o fim do feudalismo, o êxodo rural, não é? E o sujeito? O sujeito, ele passa a ser mais social e agir mais com a razão. Quando chegamos na nossa pós-modernidade, nós voltamos a ser extremamente individualistas e pensarmos somente nos nossos interesses, nos nossos objetivos. E a formação da propriedade e a tematização do sujeito de direito. Vai ser na modernidade que nós vamos dar mais prevalência ao direito de propriedade, que já tinha uma prevalência no feudalismo, com as propriedades dos senhores feudais, quanto mais terra, mais posse, mais propriedade, é aí que vai surgir o direito de posse e de propriedade nas relações da vida em sociedade. E o direito civil começa a buscar uma sustentação para tudo isso, e vai trazer o conceito de posse, de propriedade, o Instituto da Uso Capião, que são todos temas que vocês estudarão em direito civil. Então, a formação do pensamento jurídico moderno. As características mais marcantes do direito moderno, nós sabemos que já emergiam desde os séculos XI e XII, encontrando um desenvolvimento maior nos séculos XV a XVI, e estabilizando-se nos séculos XVII e XVIII. Quando chega o século XIX, é o grande auge, e começamos a entrar na pós-modernidade. O direito, enquanto saber articulador de uma racionalidade daquele homem que agia com a razão, sedimentada numa prática interpretativa que remonta à antiguidade, passado, é vítima do processo de colonização que a racionalidade instrumental científica moderna implementa no seu processo de hegemonização do mundo ocidental. O mundo ocidental, na modernidade, passa a querer formar hegemonias, monopólios, grupos que agissem somente pela razão e que deixassem de lado aquele instinto que nós sempre temos no nosso eu subjetivo, no nosso eu lírico, eu costumo dizer. O tempo em que é reapropriado, perdendo nesse processo muito de seu caráter comunitário, por assim dizer, e também de suas forças emancipatórias.
ganha uma sistematização, uma organização progressiva e passa, assim, a exercer um papel fundamental na garantia do seu status quo. O homem, nessa modernidade, ele passa a mudar sua mentalidade, agir com a razão, deixar de lado seus sentimentos em prol de um progresso, que vai ser chamado de uma emancipação, um processo evolutivo, emancipatório e hegemônico, que faça com que todos ajam de acordo com a razão para satisfazer as suas necessidades e os seus desejos, mas ainda não tão individualista como hoje nós somos. Essa é uma face do direito que se mostra nova, emergindo com a modernidade, guardando muito de seu desenvolvimento antigo enquanto um saber prático, mas também se aproveitando de novidades advindas com a nova ciência, principalmente seu caráter mais sistematizador, organizador e ordenador geral da sociedade. Quando nós falamos em caráter sistematizador, nós falamos em codificação, em organização da sociedade. Codificação no sentido de prever as leis, estabelecer as leis dentro de uma ordem concatenada de ideias, organizada, que quem vai falar disso vai ser o filósofo René Descartes, no discurso do método, quando ele traz os métodos de sistematização, de organização das ideias. As leis, quando elas são criadas para serem inseridas dentro do ordenamento jurídico, elas vão começar das mais simples para as mais complexas. E cada lei específica vai seguir esse padrão. Por isso que nós vamos ter artigos, incisos, alíneas e parágrafos, para trazer aquilo que é complexo e tornando simples. Então, nós vamos começar sempre do mais simples para o mais complexo. Isso é o sistematizar que a modernidade trouxe com o reconhecimento de novas ciências que até então não eram reconhecidas como ciências autônomas. E o direito vai passar por um grande processo de transformação aí. É onde vai começar a ter a ramificação do direito. O direito não vai ser só público e privado. Dentro do direito público, nós vamos ter várias espécies, e dentro do direito privado, várias espécies ou ramificações do direito. O direito passa a ser um sistema racional dedutivo que se diferencia significativamente da racionalidade que o caracterizou desde a antiguidade, sobretudo com os romanos. Na Grécia e em Roma, iniciam as nossas codificações. As nossas leis passam a ser escritas, passam a ser codificadas, assim como o Código de Hammurabi, como exemplo, que nós já falamos um pouco sobre. E com a modernidade, passando então do Estado antigo, onde tínhamos a igreja, o Estado grego, onde tínhamos uma elite com propriedades, o Estado romano, com as famílias patriarcais, que também tinham propriedades, que almejavam a criação de um império, a dominação de um império mundial. É o Estado medieval, onde a igreja volta a retomar o poder por intermédio da imposição do cristianismo, dos senhores feudais frente aos seus vassalos, e chegamos à modernidade, onde tudo começa a criar novos ares. Vamos ter a Revolução Francesa, Revolução Industrial. Então, falar que o direito é um direito extremamente racional na modernidade é buscar ranços, erros lá do passado, desde o Estado antigo até o Estado medieval. Uma confusão entre lei e direito será a marca por excelência da juridicidade moderna. Vai se confundir o que é direito das pessoas e o que é lei. A lei não traz somente direitos, nem somente deveres. A lei traz direitos e deveres, que vai ser o dever ser do Hans Kelsen na teoria pura do direito. A obra do Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, vai prever isso para a gente.
Então, vai ter uma confusão entre lei e direito e será marcada por excelência na juridicidade moderna. O movimento de codificação, de criação das leis, que atingiu a Europa em finais do século XVIII, em especial o Código Napoleônico, que, a propósito, é a nossa atividade de hoje, né? Fale sobre o Código Napoleônico. É um passo arrematador do processo de aprisionamento da atividade interpretativa jurisdicional pelo modus operandi interpretativo da atividade moderna, que é embasado numa confusão entre o texto legal e a norma jurídica. A norma jurídica, que era pautada nos costumes, passa a entrar em contraposição com o texto da lei escrito pelo legislador. Os valores morais começam a ser vistos, impostos dentro da lei. E aí começa uma grande discussão interpretativa, é onde vai surgir a hermenêutica, que é uma disciplina específica do direito, que é embasado nesta confusão entre o texto legal e a norma jurídica, que tem seu ponto de partida não na atividade criativa da interpretação, mas no texto legal, na lei, não apenas porque esta se constituiu como a principal fonte do direito na modernidade, mas porque também se avorou de poder de dizer que o direito secundarizado à atividade interpretativa, e muitas vezes reputando aqui está o desvirtuamento do direito, negando-lhe o papel fundamental que sempre teve. O direito passa a ser interpretado, e nessa modernidade, ele passa a não ser visto somente como algo imperativo que coage as pessoas, começa a se fazer interpretações que promovam aos sujeitos de direito a percepção de que eles possuem direitos e não somente deveres, como até então era com o período medieval, principalmente, e em Roma, onde só tinha-se deveres, não se viam os direitos estabelecidos, embora eles estivessem presentes. Tudo isso vai depender dos modos de interpretação. Essa interpretação, esses modos de interpretação, que nós vamos chamar de hermenêutica hoje, vai estar presente a todo instante na nossa atuação profissional, independentemente da área que vocês optarem para escolher. Nós vamos interpretar a lei, cada um ao seu modo, em prol de atingir os objetivos do seu cliente. E com isso, nós vamos formar o juízo de convencimento e admissibilidade do juiz. Aquele que convence melhor ganha a causa. A mesma lei que defende, a mesma lei que acusa. Cabe uma interpretação dos fatos junto com a lei que está sistematizada, está organizada. Aliás, esta característica do direito na época moderna trata-se de tendência para a unificação legislativa. Afinal, como dito, a legislação torna-se, por excelência, fonte viva do direito, tende a eliminar progressivamente o costume que revoga ou suplanta. São fontes do direito, vem da origem do direito, os costumes, a própria lei que vai ser oriunda do costume, não é? As doutrinas, que são as obras dos estudiosos do direito. Então, costume, lei, doutrina, os princípios gerais do direito, que é eu pegar a essência de todas as leis que existem no ordenamento jurídico e destacar os pontos principais, a jurisprudência, que é a decisão dos órgãos superiores. Então, eu entrei com uma ação na justiça estadual. O juiz vai me dar uma sentença. Se eu ficar insatisfeito, eu posso impetrar um recurso para o órgão superior, que vai ser o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça mudar a decisão do juiz, nós vamos ter uma jurisprudência.
Se o Tribunal de Justiça não mudar essa decisão, eu continuo insatisfeito, eu posso impetrar outro recurso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Se eles mudarem a minha decisão, eu terei uma jurisprudência. Se não mudar a minha decisão, eu ainda tenho uma última instância. Eu posso recorrer, impetrar o meu recurso no Supremo Tribunal Federal, no STF, e a decisão deles vai gerar uma jurisprudência, atendendo ao meu pedido ou não. Então, jurisprudência é a decisão dos órgãos superiores. E alguns autores vão incluir aí, no rol de fontes do direito, a analogia. A analogia é quando tem um buraco na lei e a lei não previu um fato que aconteceu na sociedade. Aconteceu um determinado fato e não tem nenhuma lei para garantir isso. Eu vou pegar um caso parecido e vou aplicar a esse fato que não está previsto na lei. Isso é analogia, isso compõe as fontes do direito. Isso faz com que o direito tenha vida, com que ele tenha uma cultura. A cultura muda todos os dias, ou seja, os costumes mudam todos os dias, a lei precisa acompanhar. Quando ela não acompanha, eu vou me valer dos princípios, ou eu vou me valer da doutrina, ou eu vou me valer da analogia, que são todos fontes do direito. Para eu interpretar uma lei, eu tenho que fazer uso das fontes do direito. Costumes, lei, doutrinas, obras, né? Princípios gerais do direito, jurisprudência e ou analogia. Depende do doutrinador que vocês utilizarem para estudar. Falar em unificação legislativa, como está aí no começo, ó, aliás, esta característica do direito na época moderna trata-se de uma tendência de unificação legislativa. Desde os primórdios, o objetivo de criação das leis é que tivesse uma lei para o todo. Em Roma, o objetivo de Roma já era a criação de um império mundial, dominar todo o mundo. Dominando todo mundo, teríamos uma lei única. Hoje, é possível termos uma lei única? Nós sabemos que não, porque a nossa sociedade é plural, nós somos diferentes. A sociedade brasileira é diferente da sociedade americana, que é diferente da sociedade boliviana, que é diferente da sociedade japonesa. Cada um vai ter a sua identidade cultural própria. É possível ter uma lei equivalente, unificada, em todos esses países, em todas essas nações? Nós sabemos que não, mas nós temos os movimentos que objetivam isso. E quais são os movimentos que objetivam isso? A formação dos blocos econômicos, ALCA, Mercosul, NAFTA, União Europeia. O objetivo é constituir legislações unificadas. Por isso que os países vão pactuando entre si e criando os tratados internacionais que estão acima das normas. Então, no topo da pirâmide, temos a Constituição Federal como norma superior. Abaixo da pirâmide, nós vamos ter as normas infraconstitucionais, que são todas as leis, todos os decretos, todos os códigos, as legislações especiais. E no meio da pirâmide, nós vamos ter as normas supralegais, que são os tratados internacionais. Então, participar do Mercosul, ALCA, NAFTA, União Europeia, dentre outros, é dizer que nós temos um acordo internacional e ele vai ter prevalência na hora de eu aplicar a lei. Primeiro, eu vou ver se existe algum tratado internacional que trata do tema. Se tiver, eu aplico o que está previsto nele. Se não tiver, vou seguir uma legislação especial. Lei Maria da Penha, lei de desarmamento, lei de drogas, são leis especiais. Se não tiver, siga os códigos, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, consolidação das leis do trabalho, e por aí vai. Então, nós temos uma ordem hierárquica a ser seguida. Quem estabelece isso vai ser Norberto Bobbio, na teoria do ordenamento jurídico,
e ele vai prever essa nossa inserção dentro de um sistema organizado de normas. Falou em sistema organizado, René Descartes, organização de normas que nós estamos inseridos, teoria do ordenamento jurídico, Norberto Bobbio. Dizer que o direito é vivo é o filósofo Ehrlich, Heinrich Ehrlich. O Henrique Ehrlich, ele vai dizer que o direito é vivo porque ele é fonte da cultura, dos nossos costumes. E isso vai fazer com que o direito mude constantemente e que constantemente nós sempre estejamos fazendo diversas interpretações desse direito. Sendo um dos objetivos mais visados pelos soberanos absolutistas, a unificação do direito seria usada para fazer frente aos particularismos e mesmo a privilégios de dados segmentos sociais mais antigos. Na França, por exemplo, esta unificação é feita pela via legislativa. Em outras paragens, este tipo de medida é realizado através da recepção do direito romano como direito subsidiário, como na Alemanha. Igualmente, essa sistematização unificada busca dar uma maior segurança jurídica às relações. As regras jurídicas foram cada vez mais sendo escritas com o objetivo de assegurar cumprimento posterior. Gradativamente vai suplantando o direito oral, vindo este em pouco tempo experimentar uma redução sistemática. Aquele direito que era pela oralidade, pelo acordo de vontades, ele passa a ser escrito, sistematizado. Aí vem a importância de estudar, não sei se vocês já viram em ciência política, os pensamentos de Hobbes, Locke, Rousseau. Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem porque o homem se aproxima do outro para conquistar os seus objetivos de uma maneira mais fácil, com o auxílio do outro. Quando conquista esse objetivo, os homens vão guerrear entre si e, por uso da força, aquele que vencer fica com o objeto que os dois conquistaram juntos. Isso é Hobbes. E o Hobbes vai trazer a sua obra, o Leviatã. No Leviatã, ele vai trazer a figura mitológica de um monstro aquático, que é um peixe. E pesquisem depois na internet. Esse peixe, que é o Leviatã, vocês vão ver que vai aparecer, então, a imagem do peixe, e as escamas do peixe são pessoas. Então, é a sociedade, a escama, o corpo do peixe é a sociedade. E o peixe representa o Estado engolindo e comandando a vida das pessoas. Esse é o Leviatã do Thomas Hobbes, por isso que o homem é o lobo do próprio homem. Depois do Hobbes, nós vamos ter a figura do Rousseau. E o Rousseau vai dizer que o homem continua se aproximando do outro para conquistar os seus objetivos, porque ele vai conseguir isso de uma maneira mais fácil, do outro ou de outros, né? Vai se aproximar. Só que ao invés de, quando conquistar o objeto, os dois guerrearem e lutarem pela força, e com a força conquistar o objetivo, mais forte sempre vence, ele vai dizer que os homens vão pactuar, vão fazer o contrato social. O que é isso? É o contrato escrito, verbal, com regras, com cláusulas, que nós temos em tudo na nossa vida hoje. Um contrato de locação, quando nós vamos numa loja fazer uma compra, tem um contrato. Tudo é um contrato, e é um contrato escrito, com cláusulas, com regras a serem cumpridas. Tá aí o desenvolvimento da lei. A lei que era oral passa a ser escrita, codificada. O auge dessa codificação é na modernidade. Antes tínhamos leis codificadas? Tínhamos, mas de forma mais geral,
como o Código de Hammurabi, que tem coisas esdrúxulas escritas nele, entre outros códigos, e com o tempo isso vai desenvolvendo, nós vamos abrindo a ramificação do direito. Nós costumamos dizer que o direito é uma árvore e que os seus galhos, as suas ramificações, são os ramos do direito. Direito penal, direito civil, direito processual civil, processual penal, financeiro, tributário, trabalhista, ambiental, comercial e por aí vai. E essa sistematização é fruto, então, de uma organização que René Descartes já dizia lá no discurso do método. Esse processo de emergência do direito na modernidade cuida de fazer dos juristas modernos formalistas por excelência, tornando-os incapazes de ver a vida de outra maneira, senão através dos textos, e só sabendo deduzir a partir dos textos. Esse processo de codificação faz com que os juristas se tornem dogmáticos, positivistas, ou seja, leio a lei e aplico a lei à risca. Não vou buscar o que, por quê, para quê e como essa lei existe, se ela é necessária, se ela é precisa na vida em sociedade. Nós não vamos discutir isso na modernidade. Na modernidade, nós vamos aplicar a lei. Por isso que as escolas de direito mais tradicionais são dogmáticas. Há poucos anos que nós passamos a ter um direito crítico, e aí nós vamos ter a figura do direito alternativo, da teoria crítica do direito, a formação da zetética, que é criticar o direito, ver o direito com um olhar diferenciado. Se vocês observarem, vocês vão ver que nas instituições privadas o direito é mais dogmático do que nas instituições universitárias, públicas, porque nas privadas o objetivo é que o aluno seja aprovado no exame de ordem. Quanto mais aprovação no exame da ordem dos advogados tiver, mais propaganda eu vou ter para minha faculdade privada, mais alunos eu vou ter. Nas universidades públicas, não. Prepara para o exame da OAB? Prepara, mas prepara um aluno que seja uma mente pensante, que seja crítico, que seja especulativo, que seja dialético, para promover e entender melhor qual a real necessidade de uma possível lei, se ela é mesmo necessária. Enquanto nas escolas positivistas, não. Nas escolas positivistas, ensina-se a aplicar a lei e ponto final. Para que interpretar? Mas eu preciso da interpretação para convencer o juiz. Tornando o direito um saber refém de textos, se constituirá com o tempo uma atividade de impedimento e de controle da própria interpretação, posto que a atividade interpretativa nunca foi vista sem o olhar da suspeição pelos poderes constituídos. A racionalidade instrumental moderna, o pensamento moderno, não poderia ter condições mais favoráveis para fazer do direito um saber ideologicamente comprometido com a nova ordem de coisas que se afirmava. É com este estado de coisas que se inicia a ruptura moderna no direito, com a mudança de sua função descritiva para uma função prescritiva. O direito prescreve algumas situações e não descreve algumas possíveis situações. O justnaturalismo moderno é a formação da subjetividade moderna, o nosso eu lírico, como fica na modernidade. O ius, que é direito, naturalismo, natural, direito natural é baseado nos nossos instintos. Quando vai na balada, por exemplo, a gente vai na balada, olha para aquela pessoa e sente aquele instinto, tem alguma coisa que faz com que a gente queira se aproximar daquela pessoa, não tem? Isso é o instinto natural. O homem deixa de ter esse instinto natural para agir com a razão. Então, o justnaturalismo é o agir pelo instinto, pela emoção, pelo amor ao próximo, pela fraternidade, pela solidariedade.
enquanto ele deixa de agir pela razão, pelo aquilo que é certo, e não pelos seus sentimentos. Essa vai ser a diferença. E aí nós vamos ter lá na ciência política a teoria naturalista e a teoria contratualista. Teoria naturalista é a do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem, vai guerrear até fazer uso da força, um vai matar o outro para conquistar o objetivo. A teoria contratualista é a de Rousseau, que vai dizer que nós, enquanto sujeitos, vamos estabelecer contratos sociais, com acordos, com cláusulas, com regras específicas para vivermos em sociedade. E nós vamos ter a figura de John Locke aí nesse meio. O John Locke vai dizer que nós nascemos como uma folha de papel em branco, como uma folha de sulfite, e que é o meio em que nós estamos inseridos, a sociedade em que nós estamos inseridos, que vai moldar o nosso comportamento, vai moldar as nossas interpretações. Para o justnaturalismo, para esse direito natural, é o valor justiça, o valor reconhecido como sendo o primeiro valor, o valor a priori, que vem primeiro. É ele que vai conduzir a verdade. O propósito é mostrar que ao longo dos séculos se perdeu o princípio mais valioso de direito natural, que é a partir de ser para chegar ao dever ser, como fundamento ontológico do direito. As pessoas deixaram de ser para passarem a cumprir as obrigações. Eu devo ser, senão eu serei punido. Novamente, Hans Kelsen com a teoria a teoria pura do direito. Hans Kelsen vai estabelecer o dever ser. Se eu não for, se eu não cumprir a lei, eu serei punido. Vai trazer as imposições e as coações da lei, que a lei nos impõe, passa a nos impor na modernidade. O justnaturalismo é uma corrente que acredita na existência de um direito natural. O autor tem a preocupação em desmistificar a legitimação em relação a essas duas correntes, positivismo e justnaturalismo. Devemos agir somente de acordo com a lei, dever ser, ou devemos agir racionalmente, buscando interpretações, seguindo os nossos instintos, os nossos entendimentos. Esse é o grau dúbio do positivismo, da dogmática, para com o justnaturalismo, com o direito natural. O direito natural é uma corrente filosófica, né, que vai legitimar o conceito de justiça. Mas nós já vimos que o que é justo para mim não é justo para o outro, que a justiça deve ser equitativa, distributiva, distribuir a cada um o que realmente precisa, e não distribuir de forma igualitária, porque se distribuir de forma igualitária, estaremos sendo injustos. O direito natural, o justnaturalismo, supõe a existência de um direito que é universal, estabelecido pela natureza. Seu fundamento é da lei natural e não da lei humana, que regem os acordos, os contratos sociais, os contratos do nosso dia a dia. Segundo essa concepção, as leis seriam reveladas por Deus. Pelo direito natural, vamos agir com o sentimento divino, com o sentimento do nosso eu lírico, do nosso eu interior subjetivo. Com o direito sistematizado, organizado, positivo, dogmático, nós vamos agir racionalmente. E esse agir racionalmente vai nos transformando em sujeitos individualistas que só pensam em cumprir o dever ser da teoria pura do direito do Hans Kelsen. O Norberto Bobbio, que tem a teoria do ordenamento jurídico e diz que nós estamos inseridos dentro de um sistema cheio de ordens, de regras, que são os ordenamentos jurídicos, no seu livro Positivismo Jurídico, ele vai se pautar no critério histórico e ele divide a doutrina justnaturalista, a doutrina do direito natural,
num naturalismo clássico, num naturalismo medieval e num naturalismo moderno. O justnaturalismo passou por estágios na história, compreendendo 3 vertentes: a teológica da igreja, a humana da cooperação, do auxílio ao próximo, e a racionalista. Então, esse direito, pautado no direito natural dos nossos instintos, ele passa por 3 fases, segundo Norberto Bobbio. E aí nós vamos pensar num primeiro momento na divindade, depois nós vamos ser mais humanistas, mais solidários, e voltamos a ser racionais. Tudo isso na modernidade. A primeira, com vigência na Idade Antiga e na Idade Média, o direito natural ligava-se à religião. O fenômeno jurídico estava subordinado à vontade divina. A escola teológica posiciona Deus como legislador, como criador das leis, acusando as condutas a serem consideradas ilícitas e impondo punições graduadas conforme o bem ofendido. Assim, em síntese, essa tese do justnaturalismo embasa-se nas leis advindas de Deus. Então, né, no estado antigo e no estado medieval, quem prevalece é a vontade divina, a vontade de Deus, a religiosidade. Lembrando que a ordem é estado antigo, grego, romano, medieval, moderno e pós-moderno. No antigo e no medieval, vontades divinas, vontades de Deus, religiosas. Na segunda fase do justnaturalismo, do direito natural, vai ser uma visão intermediária que vai acontecer na Idade Média, de cunho tomista. Divide o direito natural em normas externas, naturais, humanas e divinas. As eternas são universais e atemporais, não se modificam com o tempo. As naturais são frutos da busca pela felicidade terrestre. O que é a felicidade? E aí nós vamos ter filósofos que vão dizer o que é felicidade. A felicidade vai ser eu atingir todos os meus objetivos em prol do meu comum, dos meus desejos, dos meus anseios. As humanas são criadas pela razão, racionalismo, e as divinas são produtos da criação divina. Então, na Grécia, em Roma e parte do período medieval, da Idade Média, nós vamos ter essa tríade aí, entre o eterno, né, entre a eternidade divina, baseada num humanismo mais eficaz e na razão. O homem passa a ser centro do universo, porque nós vamos entrar na modernidade e aí nós vamos ter o homem sempre como centro do universo. E aí tem aquela imagem do homem com os braços abertos, né? Aquilo representa o homem como sendo o centro do universo. E no direito, o homem é o centro do universo. É o homem que vai sempre entrar em conflito com outro homem ou outros homens e vai buscar uma solução desse conflito, dessa lide. Isso sempre existiu na nossa história, sempre existirá, porque nós temos a cultura do litígio, pensamos de forma diferente. Aristóteles já dizia que somos animais políticos por natureza, temos relações com outros por natureza. Política é uma relação entre pessoas, por isso que somos animais políticos. Política não é voto. A terceira fase, o jusracionalismo, contou com o justnaturalista holandês Hugo Grotius, considerado o pai do direito natural, para laicizar o conceito de direito natural, bem como defende que os princípios do direito natural são fruto da razão. Todo pensamento, toda forma de pensamento vai fazer parte do direito natural para o Hugo Grotius. Segundo a escola jusracionalista do Hugo Grotius,
O método para conhecer a ordenação natural é a razão. É através da razão, do pensamento, voltando-se para si mesma, investiga para descobrir na própria consciência os princípios e as leis naturais, válidas desde sempre. Um outro filósofo que vai falar de razão vai ser o Max Weber, e o Weber, toda vez que tiver algo falando de razão, Weber. Razão, pensamento, Weber. Somos seres pensantes que racionalizamos, que raciocinamos. O justnaturalismo, ele procura humanizar o direito natural e afastá-lo da dependência divina, tornando-o autônomo e acessível a todos aqueles que estivessem dispostos a usar a razão para conhecê-lo. Os defensores dessa corrente tentam evidenciar a autonomia do direito, funcionando de forma independente com relação aos demais ramos do conhecimento. Naturalmente, a norma decorre do trabalho do legislador, numa operação semelhante ao exercício da razão humana, diante dos casos que se lhe apresentam. Atualmente, o justnaturalismo vislumbra o direito natural apenas como um conjunto de princípios que orientam o legislador na elaboração de leis que são positivas, dogmáticas. Princípios estes que não podem ser preteridos sob pena de injustiça na ordem jurídica. São compreendidos, pois, pelos princípios fundamentais, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à liberdade de oportunidade, de participação, né, a livre expressão de pensamento, o direito ao mínimo de civilidade, dentre outros. Foram esses princípios que nortearam os legisladores na criação da Declaração dos Direitos Humanos, que é a nossa lei internacional em âmbito externo. No âmbito interno, é o artigo 5º da Constituição Federal. No que toca aos caracteres do direito natural, a doutrina tradicional elenca os seguintes, que é imutável, eterno e universal. Porém, nós sabemos que nenhuma doutrina, nenhuma lei vai ser imutável, eterna e universal. A única lei que é imutável, em regra, é a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei máxima suprema, mas ela sofre emendas. Então, as emendas são criadas para trazer as mutabilidades, da Constituição Federal. Só pode criar uma nova Constituição Federal se nós extinguirmos o poder constituinte. O que é excluir o poder constituinte? É acabar com o Estado democrático brasileiro, com a nossa República Federativa do Brasil. Para acabar com a nossa República Federativa do Brasil, temos que destituir do poder os nossos governantes e criar tudo do zero, ou seja, se o exército assumir o poder, nós vamos passar a viver um período ditatorial até que se forme um novo poder constituinte, que se cria uma nova Constituição Federal, que aí sim será a nossa legislação maior, segundo as teorias de Hans Kelsen, da teoria pura do direito. Acho que eu pulei. A segunda fase, uma versão intermediária, né, ela veio então com esse pensamento do direito natural, do humanismo, das divindades. Passamos a analisar de uma forma mais racional esse todo, demonstrando que as leis, num primeiro momento, poderiam ser imutáveis, eternas e universais, aplicadas para todos indistintamente, porém isso não cabe em âmbito universal, cabe em âmbito nacional.
em âmbito nacional, nossas leis são mutáveis, porque o nosso direito está vivo, tem que atender às nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos, que é o que nós chamamos em ciência política de bem comum, e que hoje passa a ser chamado de bem viver. E quem vai tratar disso vai ser Humberto Acosta. As leis, elas passam a ter algumas características interessantes que são importantes de serem destacadas ou frisadas neste momento, como universalidade, comum a todos os povos. Será que é possível criar uma lei que seja comum a todos os povos? Nós sabemos que não, porque cada um tem a sua cultura, cada nação tem a sua cultura, mas o direito é universal, todo mundo sabe o que é e ninguém consegue definir. Perpetuidade, válido para todas as épocas? Não. Nossos desejos mudam, nossos interesses mudam, nossa cultura muda. Imutabilidade, é imutável. Da mesma forma que a natureza humana, o direito natural não se modifica? Modifica. Todos nós nos modificamos. Hoje nós estamos na aula de História do Direito, amanhã nós podemos estar no mesmo horário na aula de História do Direito, estarmos vendo esses mesmos slides que eu estou passando para vocês agora, e nós não seremos os mesmos, porque nós mudamos constantemente. Nós estamos em constante processo evolutivo. Indispensabilidade é um direito irrenunciável. O direito, ele é irrenunciável, ele é indispensável para a nossa vida em sociedade. Só existe direito onde há sociedade, e só há sociedade se tiver direito, né? Direito abrangendo deveres também. Indelegabilidade. Eu posso delegar para outra pessoa no sentido de que não podem os direitos naturais serem esquecidos pela razão e pela consciência dos homens. O nosso instinto natural, ele é nosso, ele não pode ser transferido para outro, porque é meu, é pessoal, é subjetivo. Mas e o meu direito racional, da razão, de agir de forma correta, de agir de acordo com o meu dever ser? Eu posso transmitir para outrem? Vai ser transmitido, não é? Quando nós contratamos um advogado para nos defender, por exemplo, eu estou dando a minha razão, quando eu conto a minha história, a minha versão dos fatos, eu dou a minha razão para ele, porque ele é a pessoa capacitada, especializada para discutir sobre isso. O Estado, quando exerce o seu poder soberano sobre todos nós, né, que esse é o objetivo do Estado, para proporcionar o bem comum, ele delega poderes a outrem. Então, ele vai delegar os poderes dele para os estados menores, para os governadores. Os governadores delegam o seu poder aos municípios, e assim por diante. Unidade, porque é igual para todos os homens. O direito é igual para todos os homens da mesma nação. Se forem nações diferentes, não, salvo os tratados internacionais em que nós somos parte, em que nós somos signatários. Obrigatoriedade deve ser observado por todos os homens. Devemos todos nós observar a lei e cumprirmos obrigatoriamente, senão nós sofreremos as sanções impositivas. Necessário. Nenhuma sociedade pode viver sem o direito natural. Todos nós precisamos de um direito natural para a nossa subsistência. Validez. Seus princípios são válidos e podem ser impostos aos homens em qualquer situação em que se encontrem. O direito natural, se ele é baseado na minha emoção, no meu sentimento, eu não posso impor. Já o direito positivo, nós podemos impor. O nosso direito natural, ele passa a ser moldado também quando nós fazemos o curso do direito, em que nós vamos formar o senso comum teórico de vocês. O senso comum é o nosso conhecimento de rua que vai embasar o nosso direito natural, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, de certo e errado, justo e injusto, bom e mal.
Dentro do curso de Direito, o nosso leque vai abrir e nós vamos formar um senso comum teórico, baseado em teorias. Com isso, nosso instinto natural passa a ser diferente das demais pessoas que não têm essa visão da existência da lei, da sua real necessidade, da sua real aplicabilidade. Com isso, nós vamos ter a formação da propriedade e a influência do sujeito de direito. O sujeito de direito, segundo Stuart Hall, ele vai passar por 3 processos evolutivos que vocês vão ver que coadunam com a ideia de direito natural, direito positivo, de todo esse processo evolutivo do Estado, de codificação das leis, de imposição das leis de forma coativa. O Stuart Hall, na obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ele vai dizer que o homem era extremamente individualista. E era. Na teoria naturalista, em que o homem se aliava ao outro para conquistar os seus objetivos, na hora que conquistava, ele ia guerrear. O homem é o lobo do homem, ele era individualista. Vencia quem tinha mais força. Depois, esse homem passa a ser um ser social, mais racional, e começa a codificar toda a legislação e aplicá-la de forma rígida, de acordo com a lei, de acordo com os códigos. Depois, esse homem passa a ser individualista, que é a nossa pós-modernidade. Somos cada vez mais individualistas, embora a teoria majoritária de geração de direitos diga que nós estamos na era da fraternidade, mas nós somos individualistas, nós pensamos no nosso próprio interesse, no nosso ego, no nosso eu. É o período compreendido entre a metade do século XIX até a consolidação do Código Civil, que era de 1916. Apresenta uma grande quantidade de trabalhos versando sobre a formação da cultura jurídica brasileira, porém, com pouca ênfase no destinatário da norma, o sujeito, especificamente o sujeito de direitos. Nós não devemos utilizar o termo indivíduos, e sempre sujeitos. Sujeitos somos todos nós que temos direitos, deveres, direitos e obrigações a serem cumpridas. Indivíduo é um qualquer. Qual é indivíduo? É um qualquer. Nós não somos qualqueres, somos sujeitos de direito. E Stuart Hall, que vai tratar disso na Identidade Cultural na Pós-Modernidade. É um livrinho de bolso, fininho, dá para ler em 40 minutos. O sujeito de direito apresenta uma posição central em qualquer ordenamento jurídico, sendo de grande necessidade a compreensão dessa temática dentro do seu contexto, que engloba a esfera social, política e econômica. Durante a segunda metade do século XIX, a grande massa da população brasileira era agrária, embora já tivesse tido o êxodo rural lá do feudalismo, do período medieval, né? E sem formação superior. É o momento em que os filhos dos grandes fazendeiros vão para os cursos superiores, Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo. A primeira codificação de direito civil vai ser, então, de 1916, depois 46, aí vai vir 2002, que é o nosso dia agora, que nós seguimos, né, até hoje. Dentro desse contexto, o direito vigente ele não se comporta de maneira semelhante em todas as esferas do convívio social, diferenciando os sujeitos com base nas relações de poder e na propriedade privada. Quanto mais propriedade, mais posse, mais poder. Nada muito diferente dos dias de hoje. Nesse momento, destaca-se a busca incessante pela formação da cultura jurídica brasileira, um período de grandes mudanças na sociedade e de transição com modelos híbridos que certamente marcaram as feições do direito brasileiro. O direito civil ele começa em 1916 a cuidar das questões da terra, e aí nós vamos ter o Estatuto da Terra, vai surgir o direito agrário, vai surgir o direito à posse, à propriedade, as relações de
aluguel, né, onde nós vamos mais discutir a questão da posse da propriedade, os assentamentos, começa a surgir tudo isso, né, o movimento MST, tudo isso vai trazer influência junto ao direito civil por causa da posse e da propriedade de terras que dão poder às pessoas. A divisão de terras passa a ser vista como algo não equitativo e não igualitário, por isso que vai ter o surgimento desses movimentos. Vai entrar em cena uma nova forma de normatização da sociedade, com alterações no direito objetivo, no direito herdado da cultura europeia pelas permanências, fato que gera nos sujeitos de direito um não reconhecimento das normas, transformando o direito em uma realidade hostil. Ou seja, as nossas leis todas sempre foram cópias da Europa. Tudo aquilo que deu errado na Europa veio para o Brasil para tentar ser consertado e tornou o Brasil no que é hoje. Todos os problemas que nós temos na nossa sociedade, no nosso ordenamento jurídico, é culpa da Europa, que fez a nossa colonização e que trouxe os resquícios de erro de lá para cá. Lá desenvolveu e aqui ficou parado no tempo. Isso é fruto da cultura jurídica da nossa colonização, que tentou, por intermédio do movimento de branqueamento da sociedade, extirpar a nossa cultura, que era indígena e afrodescendente. Essa nossa cultura, hoje, ela busca novos respaldos e novos ares de existência dentro da sociedade, de reconhecimento. Esse direito que era imposto, baseado nas questões de terra, de posse, de propriedade, ele evolui, mas continua muito presente nos dias de hoje, né? Muitas terras foram griladas, né? Que é o termo que se utiliza. Com base nessa visão, se observa que um direito imposto por outra realidade social acarreta a não recepção do direito objetivo. Assim, o direito pode surgir do cotidiano, do dia a dia, em meio aos sentimentos arraigados de justiça e boas práticas, e, em certa medida, um direito relativamente autônomo, de origem sociológica, doutrinária e jurisprudencial. Direito objetivo é aquele que trata do assunto, da matéria. Então, direito civil, direito objetivo, vai tratar dos assuntos, divórcio, casamento, posse, propriedade. Direito processual civil, é aquele que vai estabelecer os prazos para o processo. Direito penal, vai estabelecer as possíveis condutas, matar, roubar, subtrair, traz a conduta, é um direito objetivo, um direito material. Direito processual penal vai dizer como eu devo agir diante do fato que aconteceu no direito penal. Então, direito objetivo ou direito material é aquele que trata do assunto. Direito processual é aquele que vai tratar como eu vou utilizar aquele assunto, aquela matéria. Então, o direito objetivo sempre trata do assunto em si, da matéria, por isso que ele é objetivo. Direito civil, direito penal, direito tributário, a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, é tudo direito objetivo, direito material. E direitos processuais são aqueles que vão me ensinar, dizer as regras de como eu vou atuar para criar um processo, para desenvolver um processo. O Brasil ele apresenta peculiaridades específicas que o diferem de outras nações da América Latina. Dentre elas se encontra continuidade em relação à cultura jurídica portuguesa, que tem como principal característica a convivência com uma infinidade de direitos espontaneamente gerados na sociedade. Dentro dessa perspectiva de herança e continuidades da cultura jurídica europeia, evidencia-se que os sujeitos são de grande importância para a compreensão dos rumos que o ordenamento jurídico brasileiro em formação começou a tomar.
Nesse sentido, os direitos subjetivos são figuras inevitáveis na dogmática jurídica, embora nem sempre tenha feito, parte do arsenal teórico dos juristas. Os juristas vão se basear sempre no fato que aconteceu. Aconteceu tal fato, tem que ser resolvido desse jeito. Nós vamos fazer uso do direito subjetivo, mas no direito penal, onde nós vamos buscar o real motivo das pessoas praticarem determinadas condutas, infringindo possíveis leis que já têm existência dentro desse arsenal, dentro desse ordenamento jurídico criado pelos nossos cultores do direito. A partir de todos os pressupostos que nós falamos, o direito ele não pode ser totalmente neutro e maleável, com a capacidade de se adaptar a qualquer realidade. Conceitos centrais, como do sujeito de direito, capacidade ou igualdade, podem ser reduzidos apenas à igualdade formal perante o direito. Porém, se observa que esses conceitos podem conviver até mesmo em realidades como na escravatura, negando-se por certos indivíduos a igualdade dos cidadãos, até mesmo indivíduos fora de tal realidade, como as mulheres tinham seus direitos de voto omitidos em um passado não tão distante assim. O direito ele tem que ser visto sob o olhar dos sujeitos de direito e aplicado sobre este olhar, que vai ser um olhar de análise interpretativa, de análise hermenêutica. Hermenêutica é interpretação. Ele não pode ser aplicado de acordo com a igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Mas essa igualdade não satisfaz os nossos desejos, as nossas necessidades e os nossos anseios. A nossa atividade de hoje é para vocês tratarem sobre o Código Napoleônico. Fale sobre o Código Napoleônico, né? Atividade que está postada lá no SIGA. E o nosso fórum de hoje é Quem Sou Eu? E quem é o sujeito de direitos? Algo que vocês vão pensar a tarde toda, com toda certeza. Quem sou eu? Será que nós sabemos quem nós somos? É o velho conhece-te a ti mesmo? Vocês conhecem a vocês mesmos? E quem é o sujeito de direitos? É alguém específico? É o legislador que cria a lei? São os nossos representantes políticos? Somos nós? Quem é o sujeito de direito? E quem sou eu? Conhece-te a ti mesmo? Para dizer quem você é? Essa é a nossa indagação de hoje para vocês. E o nosso pensamento do dia é: não fale sobre o que você não viu e não condene o que você não sentiu. Cada um sabe a dor que carrega, o peso que leva e os problemas que enfrenta. Todos temos uma história de vida que não deveria ser julgada por quem não viveu e nem sequer a conhece. Cada um tem sua história, seus pensamentos e seus valores. Os nossos pensamentos e os nossos valores é o nosso direito natural, que é subjetivo, não é? Cada um sabe por que passa por um determinado problema, que enfrenta um determinado problema, porque talvez tenha tomado alguma atitude pautado na subjetividade, no coração, na emoção, não é? Se agirmos mais com razão, muitas vezes burlamos a grande parte dos problemas a que nós nos sujeitamos e nos inserimos a cada instante. Infelizmente, não tem autor esse pensamento, mas eu achei interessante, por isso que eu coloquei ele aí para vocês. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Obrigado pela crise existencial de hoje, professor, com essa pergunta: quem sou eu? Eu vou pensar muito nisso, eu não vou conseguir dormir, mas vai ser ótimo pensar sobre isso aí, vai ser bem interessante.
Nós nunca sabemos quem somos nós. Não, né? professor, para. Eu vou ter muito o que pensar essa tarde. Mas, enfim, a tematização do direito é referente às várias práticas, né? Porque nós temos direito penal, civil e tributário. É nesse caso que... E essa tematização também favorece a organização do direito em geral, né? Sim, favorece, e por isso que vai codificar. Essa sistematização vai ser a organização do direito. Então, nós vamos dividir ele em ramos para tornar mais fácil a didática de entendimento. Se não, imagina um único direito que tratasse de tudo, né? Seria meio impossível. Por isso que nós temos essa sistematização. Então, sistematizar é no sentido de organizar. Imagina uma árvore, que é o direito, o tronco da árvore é o direito. Os seus galhos é a ramificação. Essa ramificação vai ser o direito civil, o direito penal, o direito tributário, o direito trabalhista. Cada ramo do direito vai ter os seus princípios próprios, a sua lei própria, vai ter as suas características específicas. Um ramo do direito só é autônomo se ele tiver uma finalidade e um objetivo. Se não tiver finalidade e objetivo, não é uma disciplina do direito. Só é disciplina quando tem finalidade e objetivo. Lembrando que o direito é uma ciência social aplicada. Então, o direito está ligado à sociologia, porque ele se aplica dentro da sociedade. Ele não é uma ciência humana, é uma ciência social aplicada. Epitáfio do Titãs, também gosto. Vamos por amanhã no início da aula. Alguém tem alguma dúvida? Não? Professor, o senhor vai disponibilizar alguma leitura sobre esse tema ou não? Não, os slides eu salvei em PDF, tá lá no Siga para vocês. Tá ok, obrigada. Por nada. A Isadora tinha colocado um contrato que ninguém assinou, mas que de alguma forma todo mundo segue. É um contrato. Contrato social, professor. O contrato social, porque ele vai ser contrato social lá com o Hobbes, onde se faz o uso da força. Depois esse contrato social evolui, passa para o Rousseau e passa a ser um contrato onde as partes vão assinar e vão estabelecer as regras de conduta. Lucas, você que tinha chamado? Bom dia. Bom dia. Esse trabalho do Código Napoleônico é para enviar no e-mail? Enviar no e-mail. Que dia, gente? Até sexta. Até sexta? Até sexta ou até amanhã? Professor... Decide. Hoje eu tô bonzinho, decide. Professor... que a maioria... Se for para escolher, escolhe sexta. Fala, Isadora, sexta? Olha, prefiro sexta, né? Vontade da maioria ganha. Tá bom, sexta-feira. Eu preferia amanhã, porque eu acho que vocês, assim, são obrigados a fazerem e não acumulam conteúdo, né? Porque a gente vai deixando sempre para a última hora. A questão é essa, professor. Nós estamos com tanta coisa para fazer. Por isso, passou, faz. Não deixa, não acumula. Cada vez que acumula, a gente vai ficando doido. Então, toda vez que um professor passar um conteúdo, já faz. Professor... Monta um quadro de estudos aí e sempre já faz. Nunca deixa, senão acumula. E acumula mesmo. Oi, Letícia. Não, foi a Flávia. Professor, licença. Isso é tipo uma redação, um texto? Falar sobre o que foi o Código Napoleônico, qual que é a importância dele, pesquisa. Uma redação, tipo uma... Cuidado, não precisa ser uma redação, né? É só falar dele, fala livre, mas cuidado na hora de pesquisar, né? Porque a hora que colocar lá Código Napoleônico, a importância do Código Napoleônico, por exemplo, no nosso amigo Google, vai aparecer o Wikipedia, né? E aí lá no Wikipedia não é
aconselhável, porque é um site aberto, né? Então, vocês sempre coloquem o que vocês querem, tracinho, hífen, né? PDF. Vai aparecer conteúdos que foram pesquisados, publicados, e aí nós podemos usar como base teórica para a sustentação das nossas atividades. Sempre que forem pesquisar algo, já acostuma, tracinho, hífen, PDF, que aí vai aparecer algo que já foi publicado por alguém, tem validade jurídica, tem validade acadêmica. Certo? Tá, certo. É individual, né? Individual, com certeza. Tá bom, obrigada. Nada. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá no Siga explicando direitinho, né? Essa atividade. É só pegar lá e escrever em cima. Ok. Amanhã nós temos seminário, né? Vamos ver se nós teremos músicas com o tal de Lucas, porque terça-feira é dia de música, né? E vocês são acumuladores compulsivos. Não podemos ser acumuladores compulsivos. Eu procuro não ser. Que nem nosso fórum, por exemplo, de hoje acaba amanhã, na quarta-feira eu já lanço lá, porque senão acumula, e se acumular, a gente enlouquece no final, né? Temos que sempre fazendo. O professor passou alguma coisa, já faz, para não virarmos acumuladores compulsivos. O brasileiro deixa tudo para a última hora e fica com a corda no pescoço, né? Por que, Tainara, que vocês estão acumulados até o pescoço? Está tendo tanta atividade assim? Professor, o outro professor pediu para a gente fazer um ensaio de um livro de 62 páginas, de um tema muito complexo, aí a gente tem outros resumos e tarefas. Que livro? Se eu não me engano, é Harmonia, Método e Filosofia. Sobre aquele Wittgenstein, uma coisa assim, o sobrenome dele. É da filosofia da linguagem? Sim, foi o professor Pedro? Esse mesmo. Uhum. E o professor César passou? Bom, até agora ele tá dando a aulinha dele, né? E talvez a gente tenha uma revisão para a prova. Uhum. E de português, estão tendo aula normal? Sim, a gente já fez um artigo de opinião. Uhum. E a gente tem um trabalhinho para sexta-feira agora. Bem tranquilo, né? O artigo de opinião. Sim, para mim foi um pouco desesperador. Eu nunca tinha feito um artigo de opinião, mas acho que pela primeira vez. Artigo de opinião é o que a gente chama de resumo simples, que apresenta nos congressos. Vai ter um congresso sobre LGBT, que é da Unemat, pode ter até 5 autores, é um artigo de opinião, um resumo simples. Depois eu vou mandar o link para vocês, se vocês quiserem escrever. Dá para publicar. É verdade, estão até falando aqui no chat da prova que a gente tem quarta-feira, e tá todo mundo meio perdido no conteúdo. Prova de quê? Economia política. Economia é chato mesmo. Mas estuda Marx, né, em economia. É, bem isso mesmo. Uhum. Economia é meio chatinho mesmo, mas a gente precisa, porque ela vai ser a introdução do direito financeiro, depois do direito tributário. Começa a amarrar. Por isso ela vai ser uma matéria introdutória. Professor, não vai ter mais aquelas lives empresariais que o senhor tinha passado aquela vez? Vai, é que essa semana vai ter da outra faculdade, se vocês quiserem até participar, vai ter uma live sobre ética profissional. Vou mandar o link para vocês. Vai ser quarta-feira. E aí eu vou organizar o próximo evento da Unemat, vai ser sobre bioética. Vai ser um psiquiatra do Conselho Federal de Goiânia com uma transexual. Nós vamos tratar de bioética. Aí depois nós vamos voltar com a live de empresarial.
E o nosso nós vamos fazer também. Vai ter a de História do Direito, com um doutorando em História do Direito. Ele é do Direito e está fazendo doutorado em História. E estou tentando marcar também com o Ricardo Marcelo Fonseca, né, que é um dos autores que nós estudamos, o Ricardo Marcelo Fonseca, que é o reitor da Universidade Federal do Paraná. Estou tentando com ele, a agenda dele está difícil, mas estou tentando, vai dar certo. Se prepara, viu, Lucas? Porque se der certo, a abertura é sua, você já está sabendo disso. Beleza, maravilha. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, chamem, entrem em contato e vamos que vamos. Amanhã continuamos com o nosso seminário. Um grande abraço, fiquem com Deus, #fiquem em casa, se cuidem e coloquem as coisas em dia para não virarmos acumuladores compulsivos, né? Deixa o WhatsApp de lado, porque ele faz a gente perder tempo. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Alô, professor, tchau. Oi. Lá pra cima aí.